Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem atualização sobre Wanderson, tem atualização sobre a confusão, que aconteceu entre o presidente do Madureira e o Vasco da Gama, uma troca de farpas ali por conta da viagem para Manaus. O presidente do Madureira, inclusive, atacou o presidente Pedrinho na última declaração. A gente vai falar sobre isso aqui. A gente vai ter um posicionamento também da empresa que organizou o evento. Vamos falar sobre Sforza, que não foi relacionado para essa partida de amanhã. Enfim, bastante coisa para a gente conversar. O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante. E conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que tem oferecimento da KTO. A KTO é parceira aqui do canal Machão da Gama. Você pode fazer suas apostas esportivas lá na KTO, lembrando, sempre com responsabilidade. O link está aqui na descrição desse vídeo, tem também o QR Code aparecendo na sua tela, é só você apontar a câmera do seu celular que você é direcionado ao site da KTO, beleza? KTO é um site para maior de 18 anos e, como eu disse, aposte somente com responsabilidade. KTO, parceira aqui do canal Machão da Gama. Bom, vamos começar falando aqui de mercado da bola. O Vasco tem interesse na contratação do Wanderson, atacante do Internacional. As últimas notícias davam conta até que o Vasco estava avançando, em relação a essa contratação. Porém, o presidente do Internacional cravou que o Wanderson não deve deixar o clube gaúcho. Lá do Rio Grande do Sul, o repórter Lucas Colar, do canal Vozes do Gigante, que cobre o Internacional, informou que, numa conversa ali com jornalistas, na concentração do Internacional, lá em Bagé, onde o Inter vai jogar essa noite, o presidente do Internacional, o Alessandro Barcelos, e demais membros do departamento de futebol do Internacional afirmaram, sem pedir segredo, sem pedir sigilo, que o Wanderson não vai sair do Internacional. O presidente do Inter disse o seguinte, abre aspas, podem cravar, o Wanderson não vai sair. Fecha aspas. O Vasco estava buscando um acordo com o atacante para poder fechar essa contratação, mas nesse momento parece distante de acontecer uma possível vinda do Wanderson para o Vasco da Gama. As informações estavam dando conta que o Vasco já tinha até um ok do Internacional para a negociação acontecer, mas agora o presidente do Inter crava que o jogador não vai deixar o Colorado. Então o Vasco vai ter que buscar uma outra opção para o ataque. Além do Wanderson, o Vasco também negocia com Brian Rodrigues, atacante do América do México, uruguaio. O Vasco vai estar tentando a contratação desse jogador que quer jogar no futebol brasileiro, mas aparentemente as primeiras propostas que o Vasco enviou ao América não agradaram. Inclusive lá na imprensa uruguaia, a informação é que pessoas do América do México estavam na imprensa uruguaia porque o Brian é uruguaio, dizendo que a proposta que o Vasco fez pro América era uma proposta irrisória, era uma proposta muito baixa, que o América nem levou em consideração. Então, tá difícil, o Vasco aí no mercado, tá difícil fechar a contratação de um atacante. O Wanderson, o presidente do Inter, disse que não sai. A negociação com o Brian Rodrigues, o Vasco ainda está negociando, mas ainda está distante do valor que a equipe do América quer. A coisa não está muito bacana, não. O Vasco também tenta a contratação do Lloyd Augusto, jogador angolano que está no futebol turco. Essa negociação também está acontecendo e, claro, tendo alguma atualização, a gente traz aqui no canal. A gente fala agora de um jogador que pode deixar o Vasco, Juan Sforza. Juan Sforza não foi relacionado para o jogo contra o Madureira e o Vasco está aguardando propostas pelo jogador. Informação do jornalista Lucas Pedrosa. O garoto argentino ficou fora da lista do grupo principal que vai enfrentar o Madureira lá na Arena do Amazônia amanhã, o jogo pelo Campeonato Carioca. Aos 22 anos de idade,
o volante recebeu ali uma forte concorrência, né, no setor do meio-campo do Vasco, com a chegada do Tietê, além das voltas de Paulinho e Jair. Com isso, o Vasco está aguardando propostas para emprestar ou até mesmo negociar em definitivo, vender Juan Sforza. Além dos nomes já citados, o técnico do Vasco, Fábio Carille, também conta com Hugo Moura e Matheus Carvalho, que foi a dupla titular em diversos jogos do Vasco na temporada de 2024. O Vasco entende que, com o empréstimo e jogando, o Sforza não se desvalorizaria e continuaria ganhando bagagem. No Vasco, a tendência é que ele não tenha muitos minutos com o técnico Fábio Carille. A expectativa do Vasco é que a situação do volante seja resolvida aí nas próximas semanas. Juan Sforza foi contratado ali como uma promessa do futebol argentino. O Vasco buscou ele junto ao Newell's Old Boys por cerca de 24 milhões de reais na época. Comprou 80%, né, do jogador, mas definitivamente ele não conseguiu se firmar no Vasco. Agora o Vasco aguarda uma forma de negociar o jogador. Informação do Lucas Pedrosa: o Sforza nem viajou para Manaus, né? Viagem para Manaus que tá dando uma treta danada, e a gente fala disso agora. Bom, ontem o Madureira emitiu uma nota oficial dizendo que o Vasco se recusou a levar o Madureira no voo fretado, né? O voo que a organização do evento havia fretado para a partida. O Vasco respondeu dizendo que não era bem assim, que o Vasco tinha o seu voo fretado e a obrigação de levar o Madureira era da organizadora do evento e não do Vasco da Gama, né? A organizadora do evento é o jornal Metrópole, e o canal Atenção Vascaínos entrou em contato, né, com o jornal Metrópole para saber o que aconteceu, pedir uma explicação, né, em relação a toda essa confusão nessa viagem para Manaus. A resposta do Metrópole foi o seguinte, abre aspas: o contrato apontava um voo fretado para o Vasco e passagens aéreas para o Madureira. Porém, para a ida, não foi possível achar passagens em um mesmo voo na quantidade necessária para a delegação do Madureira. Conseguimos apenas para o voo de volta. Diante disso, o Madureira pleiteou ao Vasco compartilhar o voo fretado somente na ida, mas o Vasco não concordou. O avião comporta 174 passageiros e a delegação do Vasco compõe de 75 componentes. Visando minimizar o desconforto do Madureira, o Metrópolis antecipou em um dia a viagem da delegação, arcando com despesas e hospedagem para disponibilizar mais tempo de descanso, fecha aspas. Então, em resumo, o contrato era o seguinte: o Vasco realmente teria um voo fretado e o Madureira, a organizadora do evento, ia mandar as passagens de um voo normal, né, um voo comercial que qualquer um pode comprar. Só que a organizadora do evento não conseguiu passagens para o mesmo dia, né? Aí parte do elenco ia ter que ir num dia, parte do elenco ia ter que ir em outro voo. Com isso, o Madureira tentou, junto ao Vasco, né, falar: olha, Vasco, a gente não está com as passagens certinhas aqui, pode o Madureira ir no mesmo avião, né, que o Vasco vai, já que é um voo fretado, pode colocar mais gente. O Vasco negou, né? O Vasco não quis levar o Madureira, e aí a gente não sabe o motivo, né? Por que o Vasco não quis levar a delegação do Madureira. Eu achei desnecessário, né? Acho que ainda mais um jogo de campeonato carioca, não tem rivalidade, não custava nada o Vasco ter cedido ali, feito essa gentileza, né? E cedido o avião também para o Madureira. Mas, como eu disse aqui, a gente não sabe os motivos que levou o Vasco a não querer levar o Madureira, e depois acabou desencadeando ali naquela nota que o Madureira fez atacando a gestão do Vasco. Depois o Vasco fez uma nota também atacando o Madureira, e o Elias Duba, presidente do Madureira, atacou ali o Pedrinho, né? Falou ali diretamente ao presidente Pedrinho, dizendo o seguinte, ó, abre aspas para o presidente do Madureira: o Vasco hoje é presidido por um ex-jogador que não deu certo como técnico e também não deu certo como comentarista, e para estar na direção do Vasco precisa de crachá, fecha aspas, atacando diretamente o Pedrinho, dizendo que ele não tem ali crachá, cacife, né, para ser o presidente do Vasco. Então o clima tá quente aí entre o presidente do Madureira e a diretoria do Vasco da Gama. É isso, meus queridos, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima.
Fui!